Olá, tudo bem? O meu nome é Jorge e espero que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, esteja com todos vocês. Aleluia! História cristã do primeiro século, parte 2. Todos os anos dos principais acontecimentos, desde a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, no ano 30, até o ano 50 do primeiro século. Ora, tudo o que se escreveu no passado é para o nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, tenhamos a esperança. Romanos 15, 4. Observe, meus amigos, o paralelismo desta narrativa com a revelação histórica do livro dos Atos dos Apóstolos, desde os primeiros capítulos até o capítulo 18. Ano 30 DC. A santa túnica sem costura usada por Jesus antes da crucificação, em Mateus 27:35, foi guardada por um soldado romano que se converteu. E ela ainda existe e encontra-se no mosteiro em Argenteuil, uma cidade a 30 quilômetros ao norte de Paris, na França. Ano 31 DC. O terrível Sejano, chefe da guarda pretoriana em Roma, é denunciado e executado a mando de Tibério, segundo o julgamento de Pilatos de Kurt Speidel, na página 25. Ano 32 DC. Nesse ano já haviam mais de 8.000 cristãos. Conferir Atos 2:41 mais Atos 4:4. Mas muitos já haviam sido perseguidos e mortos. Ano 33 DC. Nessa época foram eleitos 7 diáconos, entre eles Estevão, Atos 6, de 1 a 6, Alfeu, o esposo de Maria de Clopas, a irmã da mãe de Maria, mãe de Jesus, e pai de Tiago menor, José e Judas Tadeu, os irmãos de Jesus. Nesse ano foi martirizado, trucidado por seus conterrâneos que não acreditaram no seu testemunho da ressurreição de Cristo. Segundo o livro Um Santo para Cada Dia, de Mário Sgarbossa, na página 306. Ano 34 DC. O primeiro centro cristão depois de Jerusalém foi Antioquia, segundo a Nova História da Igreja, volume 1, de Jean Daniello, na página 45. Em 34 DC, Pedro tornou-se bispo de Antioquia. Em 40, mudou sua sede episcopal para Roma. Em 59, consagrou Lino e Cleto seus sucessores. Segundo o livro História do Cristianismo, de Paul Johnson, na página 200. Ano 35 DC. Simão, o mago, ao tentar nessa época comprar o poder de curar dos apóstolos, conforme está em Atos 8, de 9 a 24, dá origem ao termo simonia, que se tornou depois prática muito comum na história da igreja. Infelizmente. Nesse ano morre Anás, o sogro de Caifás, o sumo sacerdote que julgou injustamente Jesus no Sinédrio, como está no livro O Julgamento de Pilatos, na página 70. Ano 36 DC. Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, no dia 25 de janeiro desse ano, é convertido pelo próprio Cristo, tornando-se no apóstolo Paulo. Atos 9, de 1 a 9. Os samaritanos, revoltados com as crueldades de Pôncio Pilatos, denunciam-o para o imperador Tibério, que o envia para Roma, onde no outono desse ano é executado, conforme nos relata Flávio Josefo em sua Antiguidades Judaicas 16:4.
Vitélio sobe a Jerusalém e na Páscoa substitui o sumo sacerdote Caifás por Jonatas, o filho de Anás, como está no quadro cronológico da Bíblia de Jerusalém. Ano 37 DC. O imperador Tibério, depois de passar os últimos 11 anos na ilha de Capri, mergulhado em orgias, foi morto por seus guardas, indignados, no dia 26 de março desse ano, como está no livro Nero, de Philipp Vandenberg, na página 38. Calígula se torna imperador e no primeiro ano do seu reinado gastou quase 3 bilhões de sestércios, com caprichos, banquetes e orgias, no livro Nero, página 46. Nesse ano, o apóstolo Paulo faz uma visita aos chefes da igreja, Tiago e Pedro, conforme está em Gálatas 1, 18 a 19. Nesse ano nasce Flávio Josefo, o mais famoso historiador do primeiro século. Nasce pelos pés, ao amanhecer, o futuro imperador Nero. Ano 38 DC. Nesse ano, muitos judeus e cristãos são mortos em Alexandria. Nasce Drusila, filha do rei Agripa I, conforme está em Quem é Quem na Bíblia, das seleções Redres de Geste, página 93. Ano 39 DC. O filósofo judeu Filon de Alexandria vai para Roma comprar a cidadania romana para os judeus de Alexandria. Calígula manda erguer uma estátua sua no Templo de Jerusalém, para que o adorassem como um deus. Mas o seu principal general, Petrônio, e o rei Agripa I conseguem dissuadir Calígula até sua morte, conforme está no quadro cronológico da Bíblia de Jerusalém. Ano 40 DC. Graças à atuação do apóstolo Pedro, no ano 40, a igreja de Antioquia se torna na mais dinâmica das comunidades cristãs. E logo a seguir, Pedro muda sua sede episcopal para Roma, sendo o primeiro bispo de lá. Depois de Jesus, o triunfo do cristianismo, na página 51. De acordo com Gunther Zuntz, um erudito helenístico, o Evangelho de Marcos começou a ser escrito no início dessa década, como está no livro Testemunha Ocular de Jesus, de Carsten Tiede, na página 234. Ano 41 DC. No dia 24 de janeiro, o imperador Calígula, depois de gastar toda a fortuna do império em caprichos e orgias, é morto pela guarda pretoriana indignada, que o enterrou às pressas. Cláudio, mesmo paralítico, desengonçado e feio, tornou-se num bom imperador. Os sepultamentos próximos ao Santo Sepulcro de Jesus cessaram definitivamente após esse ano, conforme está no julgamento de Pilatos, na página 153. Nesse ano, o centurião Cornélio é batizado pelo apóstolo Pedro, como está em Atos 10, 1 e seguintes. Ano 42 DC. Nesse ano, a expressão cristãos surge pela primeira vez em Antioquia e na história, como está em Atos 11, 26, conforme o livro Nova História da Igreja, volume 1, página 101. Segundo estudos rigorosos do pergaminho 7Q5, encontrado nas cavernas de Qumran, o evangelista Marcos começa nesse ano a anotar as pregações públicas do apóstolo Pedro, em Roma, como está no livro O Cristianismo através dos Séculos, de Earle Cairns, na página 62. Essa informação também é confirmada na explicação dos ditos do Senhor, escrito por Pápias, o bispo de Hierápolis, por volta do ano 130 DC. Ano 43 DC.
Pompônia Grecina, esposa de Plautío, um dos generais do imperador Cláudio, converte-se ao cristianismo, a partir das pregações públicas do apóstolo Pedro. Ano 44 DC. Até essa data, Jerusalém foi o líder das comunidades cristãs. O rei Herodes Agripa I manda decapitar antes da Páscoa o apóstolo Tiago, o maior, irmão do apóstolo João, e durante a Páscoa manda prender o apóstolo Pedro, como está em Atos 12, de 1 a 3. Ano 45 DC. Nesse ano, o apóstolo Paulo começa a sua primeira viagem missionária, até o ano 48, como está em Atos 13, 1 e seguintes. No dia 28 de junho desse ano, o imperador Cláudio manda devolver aos judeus o direito de usarem vestes sacerdotais, que ele havia proibido, segundo o quadro cronológico da Bíblia de Jerusalém. Ano 46 DC. Um falso profeta chamado Teudas e seus 400 secazes revoltosos são massacrados, conforme havia sido narrado em Atos 5:36. Desde esse ano até o ano 48, houve muita fome no império, mas o apóstolo Paulo recolheu provisões para socorrer as cidades de Antioquia, Chipre e Listra, segundo o quadro cronológico da Bíblia de Jerusalém. Ano 47 DC. Nesse ano, o rei Herodes Agripa I nomeia Ananias, o filho de Nebedeu, como sumo sacerdote do templo, até o ano 59 DC, como está em Atos 23, 2 e seguinte. Isso está no quadro cronológico da Bíblia de Jerusalém. Ano 48 DC. Nesse ano, o rei Herodes Agripa 48 DC. Nesse ano, há uma terrível fome na Judéia, agravada pelo jejum do ano sabático, que ocorreu entre os anos 47 e 48. Paulo e Barnabé trazem provisões para Jerusalém, vindas de Antioquia. Helena, a rainha de Adiabene, recém-convertida ao judaísmo, visita Jerusalém, trazendo socorro para a população. Ano 49 DC. Nesse ano, o imperador Cláudio decreta a expulsão de todos os judeus e cristãos de Roma, como está em Atos 18, 2. O historiador Suetônio fala sobre isso. Ele diz: o imperador expulsou de Roma os judeus, que viraram causa permanente de desordem pela pregação de Cristo. Em sua vida dos 12 Césares, vida de Cláudio, 25:4. Nesse ano ocorre o Concílio de Jerusalém, presidida pelo apóstolo Pedro, onde os pagãos convertidos ficam isentos de cumprirem a lei, conforme está em Atos 15, 5 e seguintes, e Gálatas 2, 1 e seguintes, e no livro História do Cristianismo de Paul Johnson, nas páginas 11 e 12. Paulo começa a sua segunda viagem missionária, indo de Antioquia a Jerusalém, depois Listra, Frígia, Galácia, Filipos, Tessalônica e finalmente em Atenas, onde fez o seu famoso discurso no Areópago, Atos 17, 22 a 23. E finalmente chegamos ao ano 50 DC. Nessa época, cada judeu doava por ano ao templo o equivalente a 2 dias de trabalho. Cícero nos diz que a quantia coletada era de quase 45 quilos de ouro, como está no livro A Última Semana, de John Dominique Crossan, na página 61. Por volta de 50 DC, consignação por escrito do Evangelho oral, o Evangelho, o Mateus aramaico, e a coleção complementar, 49 a 52,
de acordo com o quadro cronológico da Bíblia de Jerusalém. Essa informação também é confirmada pelos escritos de Pápias de Herápolis, no ano 130 DC. Isso está no livro O Cristianismo através dos Séculos, de Erler Carnes, na página 62. Desde o inverno desse ano, o apóstolo Paulo permanece em Corinto durante 18 meses. Os ebionitas, que significa pobres em grego e que exigiam o cumprimento da lei para os gentios convertidos ao cristianismo e ensinavam que Jesus Cristo não era Deus, foram quem, na década de 50, que primeiro introduziram a ideia de heresia, ao retratar Paulo como o anticristo e o primeiro herege, como está no livro História do Cristianismo, de Paul Johnson, na página 57. Conhecendo, meus amigos, os fatos da história e do cristianismo, conheceremos a verdade, isso é lógico, pois Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, nos revelou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Aleluia. Quem gostou deste vídeo, por favor, dá um joinha, se inscreva para poder fortalecer mais estudos bíblicos e teológicos e históricos como este.